Talvez o problema de Stranger Things não seja que ele expõe demais e nem de pluribus do lado oposto que seja parado demais ou que muita coisa não aconteça. É que eu realmente acho que a nossa atenção foi pro caralho. Olá, eu sou Guilherme Resch, escritor, roteirista e outras coisas mais, e por aqui no canal eu gosto de falar de narrativa, seja livro, filme, sem muita burocracia. Esse cara aqui, Byung-Chul Han, entrou na minha mente. Ele realmente, nessas poucas páginas aqui, desses ensaios dele, se você ler com atenção, com brilho, com cuidado, marcando, ele exige um pouco disso, ele realmente entra na sua mente, porque ele consegue fotografar os problemas da nossa realidade, nossos tempos pré-apocalípticos de jeito muito único e sintetizado, sabe? Por que eu falei dele? Porque motivou a gravar esse vídeo. Já passou hype de Stranger Things, já passou hype de Pluribus, estou falando de Sete Reinos, estou falando, no momento que eu gravo esse vídeo, estou falando do show do Super Bowl, mas eu não vou deixar de falar os assuntos que eu quero porque não estão no hype. Mas lendo, principalmente esse aqui, da crise da narração, ele realmente me fez refletir sobre os assuntos que eu quero trazer aqui e já retorno ao livro, mas primeiro eu quero falar do Stranger Things. Eu curti o final da série, na verdade os últimos 30 minutos. Eu acho que respeitou a jornada de todo mundo que está anos e anos acompanhando aquela molecada que já está quase na terceira idade. A gente despendeu muito tempo, teve crises, temporadas ruins, a penúltima temporada foi incrível, reempolgou, hype. Eu tenho Funko. Eu fui nas ações deles lá, nas atividades na CXP, não tenho o livro deles, que é com material extra, mas enfim, eu acompanhei muito, minha esposa acompanhou, largou e acompanhou o final comigo, então eu tenho uma relação especial com a série, apesar de não ser nem top 10 das minhas favoritas, eu sei que muita gente tem. E esse finalzinho, né, espelhando o início da série, espelhando a raiz daquilo que os personagens realmente traziam pra gente na série, foi importante, foi muito legal. Vai ter barulho de obra aqui porque é o horário que eu consigo gravar, mas enfim. Ao mesmo tempo, enxergo muito bem as críticas que foram feitas, que eu critiquei muito a forma que a quarta temporada veio ao mundo, o jeito que ela trouxe longos episódios, filmes inteiros, sem muita coisa acontecer, com muita coisa expositiva, assim, de jeito cansado, tratando a gente como se fosse idiota, de verdade. É assim, vamos de lá pra cá. Como é de lá pra cá? É como se fosse de lá pra cá, mas de cá pra lá ao contrário. Pensa que isso aqui é lá, isso aqui é cá. Então vamos conectar daqui pra cá, usando nossas pernas como forma de se locomover, como se um pássaro voasse, mas em vez de asas usasse pés. Meu Deus do céu, isso aí cansava muito. Era tão óbvio, tão forçado, tão explicativo, mas isso tem razão. Tem uma explicação dos nossos tempos que são coisas inevitáveis que esse cara critica aqui um pouco, tá vendo? Vou voltar nele. Nem sei de onde eu tirei esse termo, mas eu chamo de Netflixização, não vou tentar de novo, do conteúdo no geral. Porque ela ganha com números. A Netflix, diferentemente dos outros streaming, ela é só aquilo. Então a Apple tem todos os aparelhos da Apple, a HBO tem canal de TV, tem outros produtos. Prime tem esse comércio maluco deles aí que entrega da noite pro dia, que tem um monte de problema aí associado, mas não é esse o caso do vídeo, enfim. A Netflix é só isso, é só o número. Então o que ela entrega para os acionistas nesse mercado, nessa financiarização do nosso mundo, o que ela entrega? Números. E para entregar números tem que ter audiência, tem que ter volume, tem que ter tempo de tela, tem que ter exposição, tem que ter engajamento. E às vezes o engajamento no mundo com tanta atenção difusa é muito difícil, porque como é que você vai convencer alguém a sentar ali 2 horas para assistir? Porque a pessoa não está mais assistindo 2 horas. A série está ali, a tela está acontecendo, ela olha, mas também olha para o celular, pausa, vai ao banheiro, principalmente se distrai com outras coisas ao mesmo tempo. A TV virou uma segunda tela e não o celular a segunda tela como falava antigamente. E a Netflixização é basicamente você criar essa fórmula que você consiga lidar com essa desatenção, com esse mundo difuso de informações instantâneas de que morre e que nasce e que morre muito rápido, os assuntos que vão de hype desaparecem, trazendo isso para a narrativa. Inclusive, existem boatos que as salas de roteiristas da Netflix e de outros locais, outros streamings, até cinema no geral, estão dizendo para serem mais dispositivos para a pessoa que está com a atenção difusa não perder a informação ou não deixar de engajar porque estava olhando para o outro lado, porque estava vendo Instagram, estava fazendo algum story. No meio do cinema as pessoas puxam o celular para tirar foto do filme com luz e tudo, mas calma. É o que nosso colega da Coreia fala aqui.
A crise narrativa da modernidade se deve ao fato que o mundo está inundado de informações. O espírito da narração está sendo sufocado pela enxurrada de informações. Informações reprimem acontecimentos que não são passíveis de explicação, mas apenas de narração. Narrações geralmente possuem margem para o milagre e para o mistério, mas quando é só informação, inclusive ele fala aqui que os fatos já chegam acompanhados de explicações, você não tem espaço na sua rotina, nesse volume de informações, para dar tempo de raciocinar, criar suas próprias perguntas, procurar responder suas perguntas, discutir suas respostas, porque elas já têm que vir mastigadas. E aquilo que não vem mastigado não é consumido porque não dá tempo de consumir, ou porque não cola a atenção. A pessoa já quer um macarrão cozido instantâneo, bonitinho para ela, e não misturar farinha e ovo, até porque as pessoas não têm tempo no nosso capitalismo tardio, mas esse é outro assunto também. E até fala aqui que as informações possuem uma temporalidade bem diferente. E ainda mais, né, olhando para essa perspectiva toda que eu estou trazendo, elas têm uma temporalidade muito curta. O hype, o assunto do dia, o assunto do momento já se foi. Por exemplo, no momento que eu estou gravando aqui, já se foi o assunto, e de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, você vai lembrar disso, daquela tragédia do cachorro-orelha. Já se esqueceu, porque tinha atropelado. A Venezuela foi esquecida por conta da Groenlândia, a Groenlândia foi esquecida por causa do Irã. E assim vai acontecendo. A polêmica que hoje, quando eu gravo esse vídeo, estão falando do que o presidente dos Estados Unidos falou sobre a apresentação do Bad Bunny, os recados que ele deu sobre a América. Quando você estiver vendo esse vídeo editado, postado, já não vai ser comentado, já essa crise vai ter passado. Então imagine informações menores. Como é que a gente vai ter espaço para tratar de narrativas e seus mistérios? Como é que as pessoas vão parar para ler um Dostoiévski, uma Clarice Lispector, ou um livro um pouco mais moderno, ou livros contemporâneos mesmo, e vão parar para ficar analisando minúcias, discutindo, debatendo? É muito complicado. Mas esse vídeo não é sobre atenção especificamente, também é, mas é também para discutir o outro lado da moeda, que é o pluribus e a necessidade de se explicar tudo. É, o abafador de ruídos do Cap, porque a gente vai ter trabalho, porque tá tendo obra aqui no prédio, mas é meu dia de folga quando eu não consigo gravar, então, pelo amor de Deus, tomara que dê certo. E aqui, o Byung-Chul Han, ele fala do mistério, como eu já citei, e como esse mistério, esse encanto, tá morrendo, o encanto pelas narrativas que formaram a humanidade, o que carregou a humanidade foram a narrativa, a capacidade de histórias convencer e levar as pessoas de criações nossas que não são materiais, desde democracia, religião, até mesmo formas de convencer as pessoas através de histórias, de anedotas, de jornadas pessoais. Isso está morrendo em prol desse volume de informações, essa disputa maluca de atenção. E quando se quer tanta informação na cabeça das pessoas, é o que eu já falei antes ali, eu já li, você tem que entregar ela já explicada, que você traz uma posição de conforto e a pessoa consegue absorver parte daquilo e aquilo se torna parte dela. Ainda mais na política, mas eu estou falando só de narrativas. Isso é um problema para todo mundo, não é exclusivo, eu consumo minhas maluquices, todo mundo aqui consome suas maluquices. No YouTube aqui a gente vai estar consumindo algumas maluquices. E eu tomo cuidado com isso quando eu produzo conteúdo para nem sempre ficar deixando muito subentendido, para não ser claro. Eu já recebi até reclamações disso nas redes sociais. Então, há uma dificuldade de se encaixar aí. Mas por que eu estou falando isso conectado a Pluribus? Pluribus é uma série que não vai responder tudo na sua cara, mas ainda assim dá para ver que parte da narrativa é para mostrar para você que ele tem resposta para as coisas, para você não desistir dela. Isso é uma conversa muito séria, porque será que a jornada, o mistério do acontecimento... Eu já postei, o último vídeo que eu postei enquanto eu estou gravando isso aqui foi sobre duas histórias, dois livros, eu que não conheci os homens e até o Termus, que não se explicam demais. E eles são criticados por isso. E Pluribus, eles estão colocando pequenos motivos para você acreditar que tudo aquilo vai ser explicado, que tudo aquilo vai ser combatido, sendo que o legal da série não é isso. É a Carol e como ela está lidando com aquele mundo, e como outras pessoas estão lidando com aquele mundo, e como aquele novo mundo está lidando com ela. E se a gente não tivesse explicação total de tudo acontecendo, tá tudo bem. E esse é um temor que eu tenho, inclusive, para a segunda temporada, que pode ser que, para continuar alimentando essa necessidade de mastigar tudo na boquinha e cuspir igual um pássaro, Pluribus tenha que trazer mais exposição, mais explicação, e aí você vai perder o encanto de uma cena dela desistindo de tudo, bebendo e os fogos passando por ela, não tem um pio praticamente nesse episódio que ela foi abandonada. Isso aí pode se perder para ter uma cena dela discutindo com um amigo lá ou com o ET falando, tá, mas então você quer dizer que essa frequência, pô, vai ser chato. É um eterno balanço entre
escrever e mostrar o que a pessoa quer na narrativa e combater as ansiedades, trazendo isso para uma forma palatável do que os sabores de hoje em dia exigem. Até mesmo quando eu projeto meus livros, eu tento imaginar o que eu gosto, o que me incentiva a ler. Isso não quer dizer que eu estou me curvando à forma de narrar de hoje em dia, até porque não existe só uma forma de narrar hoje em dia, estou falando mais no panorama geral. Mas eu sei que para a pessoa continuar me lendo, eu tenho que dar razões para ela. Então, talvez na revisão eu pegue um pouco mais de elementos para cá, um pouco mais de elemento para lá, de forma que eu distribua unidades de ação ao longo da narrativa e não fique muito tempo na cabeça dele. Se você lê os clássicos, quem lê os clássicos percebe que a literatura era muito disso. Você passava capítulos, páginas e mais páginas sem muita coisa acontecer. Mas infelizmente, se você escrever assim, muita gente vai deixar de te ler. Isso acaba se traduzindo na forma de narrar, da minha forma de escrever, do mundo narrar, porque meio que esse é o nosso zeitgeist, é o espírito do tempo. Então eu me pego escrevendo dessa forma sem perceber que eu poderia escrever de outra, sem saber se eu sei escrever de outra. Apesar de achar que eu poderia tentar algo desse tipo, fica natural, entendeu? E aí viajei, mas voltando. Em Pluribus, que é extremo oposto dessa questão do Stranger Things que eu falei no início, eu acho que ele pode sofrer esse efeito, porque ele está carente de explicações para tudo que acontece, e as explicações têm que ser rasas, têm que ser óbvias, tem que ter analogias, que senão a coisa não entra, porque o nosso olho não está só na tela, nossa vida não está só na tela, nossa vida está no que aquilo pode gerar, na estética que aquilo pode trazer, na performance de estar assistindo aquilo e gostando e analisando no aplicativo de cinema e comentando aquilo, botando os stories com estrelinha e fazendo uma análise mais rasa possível, porque eu tenho que ver o próximo. Então, se eu perder muito tempo analisando, não vou conseguir e vira esse atropelo maluco. Eu fui profético no vídeo sobre o Hotel Termus, porque eu falei que Cavaleiro dos Sete Reinos tinha cara que seria criticado pelo que está acontecendo, e até o terceiro episódio ele foi criticado por esse ritmo mais lento, não está acontecendo tanta coisa. Algo que me parece, eu vou assistir assim que acabar de gravar os vídeos de hoje, o quarto episódio tem mais ação e agora as pessoas vão gostar. Mas será que a ação é só espadinha, luta, cavaleiro e armadura? A ação não é o personagem se descobrindo, quebrando a ilusão de um passado, de uma narrativa que ele vivia, botando o pé no chão e se permitindo ter outra narrativa para si próprio agora que ele está sozinho? Será que a história não é sobre isso? Será que a história medieval necessariamente tem que ser espadinha, ação, grito e sangue? Olha o rapaz aqui que ele diz. É justamente a omissão de explicação que é essencial para a verdadeira narração. É o problema dos finais abertos. Eu já tive... Tem um conto meu publicado que é a cápsula, que uma das pessoas que comentou lá na Amazon falou assim, parece que ele não decidiu qual final ele queria, mas o final aberto é para o leitor participar. É para o leitor decidir, de acordo com o que ele sente daquela história, qual seria o desencadeado daquilo ali. Mas não é assim que vai acontecer. Para finalizar, eu trago aqui mais duas passagens rápidas, eu juro que eu estou acabando, isso aqui não é um recital, eu queria falar aqui. O tédio, ou seja, aquilo tudo que não faz parte do nosso mundo, o tédio, aquela calma, aquele silêncio, aquela ausência de um monte de estímulo para o seu cérebro trabalhar por si próprio, os próprios mistérios, incluindo na parte da narrativa. Ele fala que o tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. E o barulho das informações espanta o pássaro do sonho. É muito barulho. Como é que tu vai sonhar? Como é que tu vai sentir viver com tanto barulho? Como é que a gente vai se permitir curtir um pluribus ou aceitar o ritmo de uma ruptura ou assistir um filme que não seja com a fórmula hollywoodiana, ou ouvir uma música que não começa já com a batida de TikTok? Como é que a gente vai viver esse mundo se não dá tempo, se a gente não se permite e se a realidade impõe isso pra gente? Eu acho que a única forma é buscar ativamente essa fuga. É afastar o celular para ler, afastar o celular para assistir, é escolher algo que propositadamente seja difícil de acompanhar e, se perder a atenção, voltar. É um exercício. O cérebro também pode viver exercícios e melhorar e alterar a mentalidade. Mas não sou coach, não estou falando de neurociência não. Para finalizar, ele traz aqui uma frase que define muito bem a experiência verdadeira das ficções no geral. Porque quando você vê uma história que não é verdadeira, põe aspas nesse verdadeira, quando você lê alguma coisa, assiste, escuta algo que não é material, não é a realidade do dia a dia, acorda, faz a barba, toma café da manhã, vai para o trabalho, volta, dorme e morre, quando não é isso, o que nos resta? O que nos faz além de simplesmente comer e descomer? É o além, o que o nosso cérebro permite. A narração é a maior das habilidades que o nosso cérebro nos permite, porque ela constrói todo o resto. Então ele diz aqui,
Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. E é isso. Quando a gente vive uma narrativa de verdade, você esquece onde você está. É aquela sensação de sair do filme e por alguns minutos o mundo é diferente. O mundo não é mais o mesmo. Ainda está ecoando aquela fala, aquela cena, aquele som do filme. Ou quando você fecha a página do livro e fala, caraca, que final, que loucura, que jornada. Nossa, acabou e o que eu vou fazer com esses personagens? É esse o poder da ficção. É esse o poder das narrações que te tem perdido frente à Netflixação, à cultura do ódio ao tédio, ao ócio e o excesso de estímulos que tem por aí. Então, se você puder, abrace as ficções com cuidado, com carinho, com atenção, na medida que for possível, a cada situação, se permitindo cada vez mais evoluir nesse panorama. Eu também vou estar contigo nessa, porque eu me pego às vezes nesses mesmos erros. Muitas vezes eu queria estar melhor nisso e vou buscar estar melhor, mas a gente tem que se calcar nisso e nada melhor que boas histórias, boas ficções que não mentem para levar a gente para esse caminho.